Pessoal, o que é intercessão, né? O que é intercessão? Às vezes temos dificuldades para explicar o que é isso e, e às vezes acaba sendo alguma coisa que parece ser simples, mas às vezes não é tão simples assim, né? Bom, aqui eu vou te fazer algumas perguntas agora aqui para você e você responda para você, tá? Não precisa responder para mim agora neste momento, mas responda para você, tá? Vou dar um tempinho para vocês olharem as imagens e depois eu vou falando. Ó, quando você vê isso, o que lhe vem à mente, né? Quando você vê uma imagem dessa de uma pessoa apontando, uma outra pessoa no meio, uma outra pessoa ali, um homem, né, segurando uma mão de um lado, outra mão do outro lado, uma pessoa, né, aparentemente sentada, a outra em pé, outra pessoa levantando outra. Uma outra imagem aqui de uma pessoa carregando a outra aparentemente. Talvez você tenha visto essa imagem em algum lugar, ou talvez tenha visto alguma imagem parecida, similar, já viu em algum filme, em algum cenário. E aqui eu te trago um detalhe, né? Isso são lutas físicas, né? As duas últimas imagens nos demonstram que temos lutas físicas. Mas nós não lutamos fisicamente. Nós, como cristão, como filhos de Deus, a nossa luta ela é espiritual. Ela é uma luta que é natural, acontece de certa forma no mundo natural, mas ela reflete diante do mundo espiritual. E aquilo é do mundo espiritual, reflete no mundo natural. Então é uma via de mão dupla, de certa forma, porque quando nós estamos buscando a Deus, orando e consagrando, reflete no mundo espiritual. E automaticamente o que acontece no mundo espiritual reflete na nossa vida material. Ou seja, são os dardos inflamados, são setas, são situações que acabam aparentando no corpo da pessoa ou também fisicamente e materialmente, tá? E aqui eu trago também para vocês umas imagens. Essa imagem aqui é uma imagem mais específica e uma imagem um pouco mais pesada, né, digamos assim, porque ali atrás é mostrando como se fosse uma potestade, ela, né, segurando algumas amarras, algumas correntes, e ali embaixo alguns demônios, né, e sendo acorrentados e presos, e uma pessoa ali orando e como se fosse ali o Espírito Santo e Deus, Jesus Cristo, por trás dessa pessoa, né, combatendo esse combate como uma luz. E isso representa muito do que hoje realmente é. É uma luta invisível que nós não vemos, mas que de certa forma nós podemos sentir, né? E podemos, em alguns momentos, visualizar espiritualmente aos nossos olhos da fé, mas nós não conseguimos ver visivelmente assim com os nossos olhos naturais, né? É algo que é espiritual. A não ser que Deus faça que nem fez com o moço de Eliseu, né? Para abrir os nossos olhos. Enquanto isso não chega, não acontece, permanecemos nesse modelo. Bom, aqui, pessoal, tudo tem um começo, né? E esse é o nosso começo. Essa é uma oportunidade de a gente começar a olhar as coisas com os olhos diferentes, olharmos as coisas com algumas visões do que é além do que é falado, né? A Bíblia diz de uma forma, nós interpretamos de uma outra forma, porque o Espírito Santo nos traz o entendimento daquilo que foi dito há muitos anos atrás, hoje nós interpretamos para as nossas vidas, para o nosso dia a dia e para ensinamento, compartilhamento e tudo mais, tá? E eu te convido a vir comigo nessa jornada, né, de aprendizado e de compartilhamento. Então, aqui, quando eu compartilho com vocês, não é tudo também que eu sou sabido, né? Estou aprendendo também. Então, muitas coisas aqui se falam diferente no meu coração, porque a gente sabe que a palavra de Deus, ela, ela se renova a cada dia. Então, eu estou aprendendo também com vocês aqui, tá bom? E intercessor, né? É isso aí. Vem junto comigo ser um intercessor nessa jornada aí. Bom, pessoal, o que é intercessão no literal, tá? Tirando aquilo que é em relacionado à batalha espiritual ou à fé ou como cristão, tá? É,
No literal, quando a gente pega as palavras, então se eu pegaria a palavra de intercessão, né, que ela vem do latim, mais precisamente de intercessio, derivado do verbo intercedere, que significa interceder, mediar, agir em favor de alguém. Então, a definição literal de intercessão é agir em favor de alguém ou mediar. Ou aqui embaixo, como demonstra, e traz alguns pontos para nós, né, especificadamente, mostrando aqui o que, que é, né, cada palavra dentro dela. Então, inter que significa entre, ceder que significa mover, agir, ceder. Então, quando uma palavra ela é composta, seja em latim, seja no grego, seja no hebraico, o ideal, quando a gente tem traduzido para o português, é a gente sempre pegar a referência antiga, para a gente poder conseguir entender o que aquela palavra está falando. É como se a gente pegasse o Salmo 23, quando fala o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quando a palavra realmente lá na tradução original fala que o Senhor é meu pastor, né? E não tem e ele não pode faltar. O Senhor não pode faltar. E às vezes acaba pela interpretação usando de uma forma diferente. Então, por isso que a gente precisa sempre olhar nas referências antigas, seja latim, seja grego ou seja hebraico, para a gente poder conseguir entender o que, que a palavra está dizendo. E baseado nisso, a gente consegue ter uma interpretação do que aquilo realmente é. Tá? Então, portanto, interceder literalmente significa ir entre duas partes, ou seja, colocar-se no meio de alguém ou outra pessoa, geralmente para pedir algo, ajudar, defender ou rogar em favor de alguém. Então, é se colocar no meio mesmo, é como se tem esse microfone aqui, né, e automaticamente aqui está entre ambas as partes esse microfone, então tanto para a direita quanto para a esquerda. E isso começa a se refletir a situação de interceder, que é um pouco mais focado em você fazer ao próximo e não fazer só a sua vida. Tá? E aqui mais para frente eu vou começar a trazer alguns exemplos maiores agora sobre a questão de interceder. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Se aparecer mais alguém para conectar, aí vocês me avisam que eu não consigo enxergar na tela aqui. E mais alguém pediu para conectar. Então, só retomando aqui rapidinho, pessoal. Então, a palavra intercessão, ela é uma palavra O que... Alisson tá pedindo pra conectar. Quem? Deixa eu ver aqui. O Alisson. Ah, eu aceitei aqui já. Obrigado, Everson. Então, quando a gente pega a palavra intercessão, ela vem do latim e ela significa isso. É entre e mover-se, agir e ceder. Ou seja, é entre partes. Então, parte esquerda, parte direita, frente ou atrás, é algo que está no meio. Tá? Partindo para a próxima parte aqui, o que é intercessão? Aqui entra um pouco mais detalhado sobre a intercessão em relação à nossa vida cristã e aquilo que a gente tem com Deus. Tá? Então, eu vou ler para vocês aqui rapidinho e vou interpelar um pouco sobre isso. Tá? Então, intercessão é o ato de orar, né? O ato de orar ou pedir a Deus em favor de outros como indivíduos, grupos, nações ou situações, né? No caso específicas. Agindo como mediador espiritual, né? É um ministério de amor, humildade, obediência, que inclui orar por necessidades, tanto físicas quanto emocionais, quanto espirituais. E aqui eu faço um paralelo com vocês, tá? Quando a gente fala de interceder e orar, que ali no início já traz, dizendo que não é sobre o indivíduo, mas é sobre pessoas, eu começo a entender que eu posso fazer isso para grupos, nações ou situações específicas. Quando eu falar de situação específica, eu não estou falando mais só sobre mim. Isso pode impactar tanto a minha vida quanto as pessoas que estão próximas a mim. Mesmo que eu seja um indivíduo, uma pessoa, ainda assim vai existir pessoas que vão estar próximos de mim, ao meu redor, ou vão estar dentro do meu ambiente de convívio. Aí a gente entra falando de família. Quando a gente fala de família, a gente tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem filho. Então tem pessoas próximas a nós. Então nunca vai ser só sobre uma pessoa. Sempre vai ser referente a interceder por alguém. Jesus fez isso. Né? Tem outros exemplos também, Abraão, Esther, enfim, sempre vai ter um propósito e um motivo. E isso vai se revelando conforme você vai aprendendo o que, que realmente é. Porque se você não entende o que é a intercessão em si, ou o que, que é o ato, como que funciona, não adianta, porque você precisa ter instruções de como fazer, o que, que é. Exemplo, se eu quero utilizar um carro, eu preciso saber que carro eu quero. Se eu quero me locomover a um lugar que é daqui a 800 quilômetros de distância, eu preciso ter um veículo para me direcionar até lá. Ou eu vou de a pé, ou eu vou de bicicleta, ou eu vou de ônibus, ou eu vou de trem.
né? Então, ou eu vou de avião, eu tenho que ter um meio de transporte para chegar nesse local, e cada um desses meios de transporte vai me dar um tempo para poder chegar até o local, tá? Então, ou seja, nunca vai ser só sobre uma pessoa, sempre vai ter outras pessoas envolvidas que vão ser beneficiadas por isso ou vão também estar no coletivo, num grupo, numa nação, trazendo do país, ou em alguma situação específica de uma igreja, ou uma doença, ou enfermidade, alguma necessidade espiritual, emocional. Tá? Ah, o ministério de intercessão, no caso, né, a gente tem que ter um detalhe aqui que é um pouco complicado dentro das igrejas hoje, de certa forma, e também para nós como cristão, né, porque a gente acaba pegando um pouco dos frutos do Espírito sobre essa questão de você ter intercessão. Então, o amor é um dos pontos principais em relação a você fazer isso por alguém, porque se você não amar a outra pessoa para poder pedir por ela ou buscar por ela, fica meio difícil, né? Você vai estar fazendo isso com o coração amargurado, daqui a pouco com um sentimento ruim, e isso não vai ser benéfico para a sua vida e nem para a vida da pessoa, né? Ter humildade, né? Saber reconhecer e saber realmente que depende de Deus, não depende de você, né? Depende exclusivamente do Senhor fazer algo pela vida de alguém, né? Ser obediente, não adianta nada você estar buscando e fazendo alguma coisa se você não é obediente à palavra do Senhor. Você está orando em vão, de certa forma. Por quê? Porque você não está debaixo das mãos do Senhor, você não está obedecendo aquilo que Ele está te pedindo ou falando. Automaticamente você vai estar em pecado. Então tem algumas coisas que acabam acontecendo, tá? Que inclui orar por necessidades físicas, emocionais e espirituais. Lembrando que nós somos corpo, alma e espírito, né? Ou seja, nós temos as nossas partes físicas, o nosso corpo, né, onde às vezes acontecem as doenças, as enfermidades. Temos a parte emocional, onde acontece muitas das vezes a questão de depressão, burnout, algum tipo de ansiedade, algum tipo de transtorno, seja psicológico, seja mental. Então, isso é focado nessa parte. E tem a parte espiritual, que daí são os demônios, as hostes da maldade. São várias coisas que espiritualmente acaba atacando a alma da pessoa. Então você acaba sendo afetado de várias formas, tanto física, tanto emocional, quanto espiritual. Beleza? Eu coloquei aqui algumas coisas em laranjas e outras em verdes. Depois eu vou compartilhar com vocês esse material, mas eu coloquei algumas coisas em laranja e verde para ficar destacado e para vocês conseguirem memorizar. É cientificamente comprovado, também psicologicamente comprovado, que quando você tem alguns pontos de destaque, a sua mente por si só ela acaba absorvendo um pouco mais, porque ela tem isso como referência. Então, por isso que vocês vão ver que em muitos dos materiais aqui das palavras, elas estão grifadas ou em laranjas, ou em verde, ou em outra cor, para que isso te ajude a memorizar e a entender. Uma vez que você entende e absorve essa informação, ela faz diferença na sua vida. Por quê? Porque você não vai ter mais apenas um conhecimento superficial. Você vai ter um conhecimento realmente do que é aquilo. E quando você sabe para que aquilo serve, você consegue utilizar de uma melhor maneira. Tá? Pessoal, não sei se vocês repararam aqui anteriormente, tinha duas partes principais que foram as primeiras que eu grifei, que é orar e pedir. São duas coisas diferentes, digamos assim, tá? Que acabam se compondo de certa forma. Então eu vou trazer um pouco sobre o que é o orar e sobre o que é pedir. Só que essas duas palavras, elas vão ter uma outra palavra em conjunto, que é o mediador. Então eu vou trazer para vocês alguma referência em relação ao que é orar e o que é ser mediador, que é a questão de intercessor. Tanto você interceder para indivíduo, grupo, nações ou em situações específicas, tá? Então, orar, né? Como eu disse para vocês, sempre procurem ter referência para saber de onde a palavra vem de origem e qual que é a tradução dela original, tá? Então, palavra oração, ela vem do latim, né, oratio, que significa discurso, fala ou súplica. É derivado do verbo orare, que quer dizer falar, rogar, suplicar com reverência. Ou seja, você orar é você ter, né, falas ao Senhor, é você suplicar, é você fazer discurso. Então, quando a gente pega a palavra orar e coloca isso dentro de Cristo, né, a gente está falando, está rogando, suplicando como reverência ao Senhor. Tá? Bom, oração, né, ela é a comunicação entre o ser humano e Deus. É o momento em que falamos com Deus e o ouvimos, expressando gratidão, arrependimento, pedidos, adoração e entrega. A intercessão e a oração, elas são um dos pontos dentro daquilo que, como cristão, nós devemos saber, né, e ter na nossa vida. Só que
tudo isso vai ser um efeito cascata, porque uma coisa sempre vai puxar a outra. Para eu poder interceder por alguém, eu tenho que ter vida com Deus. Porque se eu não tiver vida com Deus, eu não consigo interceder por ninguém. Porque eu não vou ter crédito e automaticamente eu não vou ter uma vida santificada. E eu não vou conseguir ter proximidade, eu não vou conseguir ter relacionamento. Então, sempre lembre que uma coisa vai puxar a outra. Então, se eu quero ser um intercessor e eu quero interceder, eu tenho que ter vida com Deus. Lógico, eu tenho que ter uma vida de oração. Logo, eu tenho que ter uma vida de santidade. Logo, eu tenho que aprender da palavra. Então, você percebe que para você poder ser um intercessor e você saber o que é ser intercessor, você tem que começar a aprender algumas coisas antes. Não é apenas chegar, eu vou orar aqui, vou falar com o Senhor. Não é bem assim. Porque se fosse só dessa maneira, Jesus não mostraria isso porque ele intercedeu por nós. Ou porque ele deixou o Espírito Santo para interceder por nós. Porque quando Deus queria consumir a terra onde Ló estava, Abraão foi lá e intercedeu. Então, ou seja, tudo tem um porém. E a gente tem que ter esses conhecimentos. Porque se a gente não tem conhecimento, não adianta de nada. Tá? Então a oração ela vem, né, na parte de gratidão, de arrependimento, de pedidos, adoração e entrega. Isso já nos ajuda a ter uma visão diferente das coisas, tá? E aqui eu trago um pequeno detalhe para vocês. Não sei se vocês sabiam disso ou não, mas a oração ela é diálogo e não monólogo, né? E às vezes dentro da igreja as pessoas acabam fazendo que uma oração seja apenas um monólogo, onde só a pessoa fala e nunca dá espaço para Deus falar. Então eu coloquei para vocês aqui também um detalhe que oração é diálogo e não monólogo, não é apenas falar, mas também ouvir e estar na presença de Deus. Porque é como se fosse uma comunicação. Exemplo, por enquanto agora nessa conversa está sendo um monólogo. Só eu estou falando, trazendo o texto e tudo mais. Mas a partir do momento que vocês se comunicam e eu escuto, nós estamos tendo o quê? Uma conversa, um diálogo. Então, com Deus é a mesma coisa. Às vezes, dentro da igreja ou dos ambientes, as pessoas chegam, começam a apenas falar, 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 falar e não dá espaço para Deus agir. Por quê? Porque não tem o conhecimento e entendimento de como que funcionam as coisas. E isso não é só para a oração em relação à intercessão, mas isso também é em relação à vida espiritual e vida com Deus. Como que você vai pedir algo para Deus e o Espírito Santo vai traduzir aquilo para Deus se você não dá nem espaço para Deus te responder algo, para Deus te corrigir daqui a pouco? Senhor, eu quero ter isso, quero ter aquilo. Deus fala, meu filho, não é assim que funciona. Não é assim, você não tem que ter isso, não tem que ter aquilo. Tem que orar diferente. Só que daí você já nem dá espaço para Deus te corrigir, falar no seu coração de como você deve orar e deve buscar, e você já começa, né, a emendar outra oração e vai indo, daqui a pouco vira um carretel e não sai daquele lugar. Só que tem que ser diferente, tem que ter prudência em relação a isso, tá? E aqui eu coloquei para vocês alguns tipos de oração e algumas referências bíblicas, tá? Então, vocês vão notar que eu sempre vou colocar algumas referências bíblicas, porque nós, como cristão, nós temos que ter a referência e base bíblica. Aquilo que não tem muita base bíblica e não tem alguma referência que pode ser respaldada, é complicado de você trazer, porque fica muito na questão de experiência pessoal, daquilo que você vivenciou. Então, a maioria das coisas aqui vai ter sim referências, e algumas coisas pode ser que não tenha, que foi mais relacionado à experiência espiritual. Beleza? Então, assim, tipo de oração aqui: oração de adoração, de confissão de pecados, reconhecimento, ação de graças, súplicas, intercessão e entrega, são aquelas mesmas que eu coloquei ali na frente, só que trazendo aqui para vocês o significado e alguns exemplos dentro da palavra. Tá? Eu não vou ler um por um dos versículos aqui bíblico, mas eu vou deixar para vocês depois lerem, porque o principal de tudo aqui não é só aquilo que eu estou falando, mas é aquilo que você coloca em prática. E é isso que Deus faz com a gente e pergunta para a gente, né? Ele nos ensina, nos instrui, mas depois vem a prática. Quando Jesus chega para os discípulos lá em Marcos 16, 17, se eu não me engano, mas é Marcos 16, do 15 para baixo, se eu não me engano, Jesus manda eles irem e Jesus fala para eles e dá instrução para eles. Ou seja, eles passaram um tempo com Jesus aprendendo e depois Jesus vai e envia eles. Ou seja, Jesus está começando a dar instrução e eles estão começando a colocar em prática. Então, tudo que eu falar, se vocês não colocarem em prática com Deus, não adianta de nada. Vocês apenas estão ouvindo, absorvendo a informação. Pode ser que não use hoje, pode ser que use amanhã ou depois. Mas se você não praticar e não se entregar em relação a isso, vai acabar ficando apenas um conhecimento vazio, tá? Bom, e aqui eu entro para a próxima parte já, que é o que é mediador, né? Mediador, a palavra mediador, ela vem do latim,
de mediator e significa aquele que está no meio. Então, mediador, lembra da palavra inicial lá, né, que é entre, né, duas partes. Então, é estar entre duas partes, né? Mediador, estar no meio. Ela se forma a partir de medios, meio, ator, aquele que age. Então, ou seja, aqui. Tá, apareceu a mensagem aqui. Mediador é aquele que age no meio de duas partes para reconciliar, resolver um conflito ou facilitar a comunicação. Então, o mediador tem esse papel e essa função. E nós vemos isso muito hoje na figura de Jesus e na figura do Espírito Santo que faz hoje. Hoje nós somos pecadores, falhos, e o Espírito Santo intercede ao Pai hoje por nós. Né? Intercede lá, leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis, porque às vezes a gente nem sabe nem falar. E às vezes a gente está falando tudo torto, tudo errado, e ele tem que pegar aquilo lá, traduzir de certa forma e levar até o Pai e pedir: Deus, dá uma olhadinha pro cara ali, tá falando errado, tá falando meio torto, as coisas estão complicadas para ele, dá uma ajuda ali, não tá fácil. Então, é nesse formato que funciona o mediador. E aqui eu coloquei para vocês também uma referência, né? Então, 1 Timóteo 2,5, ele vai dizer o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, ou seja, quando nós temos hoje aqui a figura de Jesus e a figura do Espírito Santo, vocês vão notar que existem papéis, de certa forma. Deus é triuno, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas cada um tem o seu papel em relação à vida cristã. Cada um tem o seu papel na formação do mundo. E isso se dá muito porque Jesus veio, sofreu por nós, morreu por nós, foi até o Pai, intercedeu por nós, enviou o Consolador e hoje a gente não está mais só. A gente tem um intercessor hoje fixo, né? O Espírito Santo pela nossa vida, que nos ajuda mediando em relação a isso. Tá? Jesus é chamado de mediador por quê? Ele reconcilia a humanidade com Deus, rompida pelo pecado, ou seja, Jesus veio, né, e fez essa reconciliação conosco, porque Adão foi lá e pecou, né, a Eva também pecou, e daí complicou toda a nossa vida. Né, e ele intercede em nosso favor. Né, ele restabelece o relacionamento entre o Criador e as criaturas. Então, através do sacrifício de Jesus, nós fomos religados e reconectados ao Pai, através da graça. Então, não é mais sacrifício de animais, agora é através da graça, o sacrifício vivo de Jesus por nós. Tá? Alguma pergunta daqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida em relação ao que foi passado aqui de intercessão, orar, favor, pedir, mediador? Se não, eu sigo aqui. Por mim, pode seguir. Tá. Tá interessante. Bom, aqui a intercessão, vou trazer para vocês algumas referências aqui um pouquinho mais aprofundadas já, tá? Então já vou entrar aqui na questão do intercessor, do que é a intercessão, tá? A intercessão abrange todos. Então, como foi falado ali, não é só questão de indivíduo, é em questão de grupo. E sempre vai ser pensando no outro. Porque quando a gente pega os 10 mandamentos, Deus trouxe ali, né, para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Né? E amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando Deus traz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, nós já estamos fazendo para alguém. E automaticamente nós estamos se dedicando para alguém. Então, aqui em Timóteo, a gente tem um detalhe que ele deixa bem explícito para nós, que diz assim, né, 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 6. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas. Lembra lá que a oração é a questão de súplicas, tá? Orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Dá para se notar e ver dentro desse versículo e desse texto, e quando Timóteo quando está sendo falado aqui nessa parte, ele traz palavras separadas. Ele poderia resumir tudo em duas coisas: oração e intercessão. Mas ele traz alguns pontos. Ou seja, isso são coisas que são semelhantes. Não são diferentes, mas são semelhantes e não são iguais. Então, quando eu falo de fazer súplicas, né, quando eu falo de fazer orações, quando eu falo de fazer intercessões e ações de graça, vocês vão lembrar aqui que orar ele está relacionado a eu trazer alguns pontos específicos de gratidão, de arrependimento, de pedido, de adoração, de entrega. Eu posso estar fazendo uma ação de graça ao Senhor, um tipo de oração específica, eu estou agradecendo a Deus pela vida de alguém. Eu estou me colocando entre aquela situação e estou agradecendo. Eu estou suplicando, intercedendo. Então, são situações que são similares, mas não são iguais, mas também não são diferentes, tá? Então eu tenho aqui oração, intercessão, ações de graça por todos os homens, e depois a gente já começa a falar o seguinte, ó, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Ou seja, ele está trazendo que para poder ter esses resultados de uma vida quieta,
sossegada e em toda piedade e honestidade, ele está fazendo uma referência lá anteriormente sobre uma ação de graça, sobre uma súplica e sobre uma intercessão, para que esse resultado aqui aconteça. Lembra que no início eu falei que se eu quero ir para um destino, eu tenho que saber qual veículo eu vou utilizar? Na intercessão é a mesma coisa. Se eu quero ter um resultado específico, um objetivo, eu tenho que saber, né? Se eu quero ter resultado, eu tenho que saber o que eu quero. E se eu não souber o que eu quero, eu não sei o que eu vou fazer. Outro exemplo, eu quero comer banana. Daí eu vou e pego maçã. E começo a comer maçã achando que estou comendo banana. Ou seja, eu não tenho clareza, eu não tenho conhecimento e eu estou fazendo uma coisa esperando outro resultado, né? Ou seja, plantei maçã e quero colher banana, não funciona bem assim. Por isso que é interessante e é ideal que nós venhamos a saber e conhecer o que é intercessão, o que é orar, como interceder, porque tudo é instrução. Jesus deixou claro isso para nós. Quando Jesus veio para cumprir tudo aquilo que Deus havia já anunciado através dos profetas no Antigo Testamento, era para acontecer essas instruções. Quando o profeta Isaías foi e profetizou sobre acerca de Jesus, depois, quando Jesus veio, foi cumprimento daquilo que havia sido profetizado. Então, tudo o que acontece na nossa vida é uma instrução. Quando Deus chegou para Adão e Eva no jardim, Deus deu instrução para eles. Olha, vão lá e colocam o nome dos animais. Adão domine sobre os animais. Ou seja, Deus trouxe uma estrutura já mostrando para nós que nós temos que ter instrução, nós temos que conhecer. Deus chegou para Noé e falou: ó, constrói a arca desse jeito, assim, 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 assim. Deus chegou para Moisés: olha, esses são os mandamentos. É o primeiro, o segundo, o terceiro. Ou seja, tudo é instrução. Se nós não sabemos o que nós queremos como resultado, como que nós vamos saber o que nós temos que fazer? E se nós não sabemos como fazer, como que nós vamos ter resultado? Por isso que é interessante a gente saber o que nós estamos orando, o que nós estamos suplicando, o que nós estamos intercedendo e quais são as ações de graça que nós estamos fazendo, tá? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Lembra anteriormente falando sobre mediador? Então, Jesus tem um papel fundamental de fazer essa reconexão entre o homem e Deus. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Jesus, aí eu vou entrar um pouquinho mais aqui que Deus tocou no meu coração, né? Entenda que nós estávamos muito mais aptos a ir para o inferno diretamente em relação às nossas vidas do que propriamente chegar mais próximos de Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, nós conseguimos chegar muito mais próximo. Por quê? Porque Jesus foi mediador. Então, em relação a isso, nós estamos muito mais perto e mais próximos de estar com o Senhor, o qual deu a si mesmo o preço de redenção por todos para servir testemunha ao seu tempo. Tudo isso foi testificação. Tudo que nós estamos vivendo hoje é testificação daquilo que Jesus fez pelas nossas vidas, tá? Então, quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós estamos próximos a Deus, quanto mais nós conhecemos, mais nós se tornamos aptos a viver aquilo que Deus tem para nossas vidas, tá? Aqui também um outro exemplo para vocês, tá? O Espírito Santo guia a intercessão. Então, quando Romanos 8, 26, 27 vai trazer uma reflexão muito boa e interessante nessa palavra, que ele fala assim, ó, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Então ele fala, da mesma forma, o Espírito ajuda. Então aqui já estamos vendo que o intercessor ele já está ajudando, tá? Na nossa fraqueza. Onde? Na fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ou seja, ele já nos traz um exemplo de o que é ser um intercessor e de como que funciona isso. A primeira coisa é o quê? É o sinal de ajuda. Então, quando nós estamos na igreja ou quando nós estamos na nossa família, lembrando, intercessão não é só igreja, intercessão é em sua casa, sua família, seus amigos e tudo mais. Então, aqui já traz um ponto. O Espírito nos ajuda. Então, quando você vai interceder por alguém, é no sentido de ajudar, porque aquela pessoa não está bem. Então, você vai tentar não, né? Você vai fazer para ajudar ela através do nome de Jesus, que é todo-poderoso. Em nossa fraqueza, então, ou seja, demonstra uma necessidade. Se existe uma necessidade, tem que ter uma ação. E a ação é através do quê? Da intercessão, que é aqui embaixo que fala. Mas o próprio Espírito intercede
por nós com gemidos inexprimíveis. Então, no nosso caso, quando nós estamos buscando a Deus diretamente e nós precisamos de ajuda, nós falamos com Deus, o Espírito Santo pega isso, traduz e intercede para Deus. Conosco é a mesma coisa. Se nós estamos vendo uma situação dentro da igreja, com alguma pessoa, com algum familiar ou com alguém, nós temos que fazer o quê? Nós temos que interceder. Então, esses pontos de intercessão já vêm dentro da Bíblia nos ensinando. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Tá? Então aqui já entra um outro ponto, que é a questão de conhecimento e sondar a intenção. O Espírito Santo ele conhece nós já pelo que nós estamos desejando. Eu posso estar falando uma coisa e sentindo outra, ou tendo outro tipo de intenção. Então aqui já entra um outro ponto. Quando a gente fala intercessor e intenção, são palavras diferentes, com sentidos totalmente diferentes. Mas interceder, você tem que colocar a intenção. Tanto intenção de fazer, quanto intenção de intensidade. Porque se eu coloco intensidade naquilo que eu estou fazendo e coloco uma intenção de querer fazer, eu tenho um resultado diferente. Então são três digamos assim, né? Intenção, intensidade e intercessão, tá? E isso traz resultados fantásticos. Lembrando aqui embaixo das bases bíblicas, tá? Eu vou correr um pouquinho porque eu tenho mais 14 minutos, porque as salas só duram 1 hora. Essas salas, como tem mais de 4, 5, 6 pessoas, eles têm um prazo de 1 hora para você usar. Se você quiser usar mais que isso, você tem que pagar lá, comprar o valor lá e tal, enfim. Então, eu vou acelerar aqui rapidinho. Constantemente, que é interseção de novo, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês 4 referências que podem te ajudar a entender um pouco mais do que é interseção, tá? Então, Hebreus 7:25 vai trazer lá o seguinte: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui traz uma referência sobre Jesus, sobre o sacrifício de reconexão nós com Deus, tá? Então isso está falando especificamente sobre Jesus. Romanos 8:34 diz o seguinte: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, né? Ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui também já é uma outra figura, que o quê? Só pode, de certa forma, Cristo tem muito crédito com Deus, porque ele participou, né? Ele foi o sacrifício para nós e ele não questionou, não retrucou, não voltou atrás, ele cumpriu tudo aquilo que o Pai pediu. E automaticamente, quando o Pai pediu para ele, ele foi lá e fez. Hoje, ele tem muito, muito, muito crédito com o Pai, e ainda mais por ele ser Deus. Então, automaticamente, ele está lá hoje com o Pai, a destra do Pai, e intercede por nós também. Tá? Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui eu coloquei algumas coisas para vocês se atentarem, que é a questão da ocasião. Então, tem que ter um discernimento para isso. Então, você vai ter que entender que todas as situações que você passa, de certa forma, você pode estar sendo influenciado, seja diretamente ou indiretamente. Então, é bom ter esse conhecimento, tá? Súplica, tendo isso em mente, esteja atento, então fique atento a todo momento, sempre perseverando e sempre orando. Eu quero deixar aqui pelo menos 5 minutos no final para a gente poder orar rapidinho aqui. E daí depois, se vocês quiserem, a gente pode falar pelo WhatsApp, né? Vídeo, daí o WhatsApp vídeo não tem limite. 1 João 2:1, né? Que diz assim: se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Né? Então, o mediador também ele pode advocar interceder em favor seu ao juiz, no caso é Deus. E como Jesus Cristo, ele foi o sacrifício para nós e perdoou os nossos pecados, quando nós nos arrependemos é como se nós pegássemos um habeas corpus, de certa forma. Então, por Jesus Cristo ser justo e fiel, ele acaba tendo esse papel na nossa vida de mediar e de ser o nosso advogado, tá? Bom,